Professor Souto Paulino, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Pronto, a gente tá só para a gente fazer o teste de som aqui, tá tranquilo já, viu? Tá. Já. Na hora que o Godofredo der a voz de comando aí, o senhor pode começar, viu? Estamos gravando já. É sempre uma alegria nós temos a oportunidade de falar sobre o curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará. Foi um curso que nasceu da inspiração do reitor dos reitores, que nosso Martins Filho, que teve a visão de que nós precisávamos o quanto antes criar um curso que pudesse formar os jornalistas no Ceará. Esta inspiração, ela nasceu justamente dentro também de um período muito característico e muito especial, que o curso de comunicação, ao ser criado, nós já estávamos sobre a sombra do movimento militar de 1964. Isto eu estou iniciando falando porque nós vamos nos deter neste momento a conversar sobre o movimento político dentro do curso de comunicação social. A primeira turma, era uma turma pequena que entrou em 1965, criou o embrião do Centro Acadêmico Tristão de Ataíde, que ainda hoje existe. E essa criação ela não teve muito, digamos, desempenho no início, porque eram poucas pessoas. Quando nós assumimos a segunda turma, que sou eu e mais 19 pessoas, nós demos um reforço no Centro Acadêmico Tristão de Ataíde e fizemos funcionar. Inclusive, este que vos fala foi presidente do Centro Tristão de Ataíde, o segundo presidente do Centro Acadêmico Tristão de Ataíde. E o pessoal diz até brincando que eu fui o presidente que passei mais tempo no poder, porque em 68 o Centro Acadêmico foi fechado e eu fiquei como presidente até 1980 e poucos, quando assumiu o outro presidente depois da abertura, que nós chamamos de abertura dos militares. Então, dentro dessa estrutura do curso de comunicação, nós tivemos uma iniciação naquilo que eu acho que é importante dentro da universidade. É que o estudante não se detenha só naquilo que nós chamamos as cadeiras obrigatórias ou as cadeiras do currículo, mas nós temos também que trabalhar dentro de outras áreas que não as áreas oferecidas dentro desse padrão, que eu chamo a política estudantil. Naquele tempo, a política estudantil estava, digamos, em ascensão. Nós estávamos num movimento muito importante no mundo inteiro. Em cada país nós tínhamos um movimento e que esse movimento refletia nas universidades assim de uma forma formidável, porque nos dava a oportunidade de a gente discutir outros assuntos, discutir os partidos, discutir as associações, as propostas que vinham do exterior, as propostas que tinha no Brasil. E isso nos dava um certo fogo para que a gente movimentasse o Centro Acadêmico Tristão de Ataíde. Então, logo que nós entramos na turma de 1967, nós fizemos um movimento para a eleição do Centro Acadêmico e fomos eleitos um grupo muito bom, que ainda hoje somos amigos, estamos funcionando aqui em vários lugares diferentes, mas sempre que a gente se encontra, a gente se destaca na conversa do curso de comunicação social. Eu colocando isso, quero dizer que nós aproveitamos tanto a parte, digamos, de ensino propriamente dito, como essa parte que muitas vezes a gente não tem dimensão até onde ela possa chegar, que é a questão do movimento político. Dentro do Centro Acadêmico Tristão de Ataíde, nós tivemos uma participação muito importante, que foi a participação reivindicatória nossa própria, porque pela razão de ter sido criado um curso, que foi um curso criado pela universidade em convênio com a CI, que não tinha condições físicas, não tinha sala, não tinha professores, não tinha mesas, não tinha cadeiras. Basta verificar que nós funcionávamos numa sala onde estava a secretaria do curso e a sala de aula. Então, isso nos deu, digamos, um grande esforço para que a gente criasse um programa de reivindicação de melhoria do curso de comunicação social. E com a chegada da segunda turma, isso foi enfatizado,
Quando entrou a terceira turma também, aí foi aumentando e também as necessidades foram aumentando. Nós não tínhamos aonde ter aula, nós não tínhamos aonde ter uma sala para onde fazer uma reunião, para se fazer um seminário. Quer dizer, nós colocamos isso como uma proposta dentro do centro acadêmico. E tanto foi assim que, nesse momento, nós tivemos a oportunidade de nos mudar para vários lugares. Nós estávamos na CI, passamos para a Faculdade de Letras, depois fomos de novo lá para o Barão do Rio Branco, depois voltamos para Ciências Sociais e ficamos numa certa dança que o curso de comunicação não tinha, digamos, lugar certo. Nós tivemos até episódios muito interessantes, que nós tínhamos aqui um local que nós ficamos na Faculdade de Letras, em que o diretor fechava os sanitários de noite, o nosso curso era à noite, ele fechava os sanitários para que nós não sujássemos para amanhecer o dia, no outro dia tudo limpo. E aí nós éramos obrigados a fazer xixi no pé da parede, né? Então isso é muito importante, isso faz parte da questão política que nós tivemos durante esse período. Nós não éramos, digamos, partidários dos partidos, nós não éramos de esquerda nem de direita, se assim a gente poderia dizer, mas nós éramos do Partido da Comunicação Social. E nós tivemos a oportunidade, através do centro acadêmico, nós sermos lideranças, de liderança representativa dentro dos cursos da área de humanidades. Basta dizer que na nossa colação de grau, eu fui ser o orador oficial dos estudantes, e isso foi uma coisa muito interessante, porque foi escolhido pelo Conselho Universitário, que nesse tempo era tudo escolhido lá por cima, e nós representávamos de fato os estudantes da área de humanidades. Tem até uma coisa muito interessante nisso, é que quando me pediram o discurso, que eu fiz o discurso, disseram que tinha que ser em 7 vias. Aí eu perguntei por que 7 vias, aí me disseram, um vai para a polícia, outro vai para o reitor, outro vai para o SNI, outro, né? E aí nós precisávamos dar 7 cópias do discurso para ser aprovado 20 dias antes de colação de grau, né? Mas isso faz parte da questão política do próprio centro acadêmico. E aí, dentro dessa história do centro acadêmico, nós nos movimentávamos e tínhamos a simpatia, de certa forma, dos órgãos da Universidade Federal de Ceará. Nós entramos em todos eles, nós íamos em todos eles. Inclusive, na reitoria nós tínhamos, digamos, furarmos o cerco e chegarmos até o reitor, levarmos o reitor ao nosso laboratório, que não existiu. Nós passamos cerca de 12 anos sem ter um laboratório. E a gente se conformava com uma maquininha, que eu acho que era até uma que está aqui no arquivo, uma maquininha de bater, quer dizer que você ficava na fila, um primeiro fazia o seu trabalho, depois o outro chegava, fazia o seu, e assim você ia fazendo. E a gente satisfazia com o nome que tinha na porta, laboratório, né? Então, dentro dessa proposta de melhoria do curso de comunicação, nós passamos por várias administrações, e em cada administração nós tínhamos um plano para que o reitor assumisse essa caracterização de melhorar o curso de comunicação. E dos reitores que nós tivemos contato e o que teve o episódio mais interessante foi o professor Fernando Leite, que na época era reitor, e quando ele assumiu, ele garantiu que nós teríamos uma sede própria. E quando não foi novidade para nós, num dia de manhã amanhecemos aqui com a história, os rádios publicando que a Faculdade de Farmácia ia se transferir para o PC e que o prédio da Barão do Rio Branco ia ser vendido. E aí nós fizemos um movimento. Nesse tempo o CEL funcionava aqui no Benfica, e na hora do almoço nós nos encontrávamos, todos os estudantes de todos os cursos que estavam no CEL, que era o CEL da comida, né? Então, e aí nós chegamos para o Genuíno. O Genuíno, nesse tempo, era o presidente do DCE daqui. O Genuíno, esse que hoje é deputado federal. E nós chegamos para o Genuíno e disse: olha, nós estamos sabendo que vão vender o prédio que estava prometido para o curso de comunicação
comunicação não, jornalismo, porque naquele tempo era jornalismo. E nós gostaríamos de ter uma ação para a gente trabalhar. E o Genuíno se levantou e sentou em cima de uma mesa e disse: gente, depois do almoço que vamos levar aqui umas 100 pessoas, vamos para Barão do Rio Branco. E descemos aqui no rumo da Barão do Rio Branco, meio-dia e meio, 1h da tarde. Nós chegamos no prédio, invadimos o prédio onde funcionava a Faculdade de Farmácia e demos o grito de independência, dizendo que só saímos quando o reitor se determinasse a dizer que o prédio era nosso. E aí ficamos, foi um movimento muito interessante, porque ficamos uma noite lá, inclusive todo mundo com medo, porque naquela época a polícia era quem comandava, né, o exército e etc. Quando nós fizemos essa ação, o presidente da Uninacional, que naquele tempo era uma instituição bastante forte, o presidente da Uninacional veio direto prestar solidariedade. Nós passamos 2 dias e uma noite lá no prédio, em vigília. E no final nós só saímos quando o nosso coordenador, que era o professor Carlos Daus, que aliás, diga-se de passagem, é a quem o curso também deve muita coisa. Ele era chefe de gabinete do reitor Fernando Leite e também nosso coordenador. E quando essa controvérsia funcionando, o prédio é nosso, o prédio não é, o reitor diz que não é, aí ele fez uma carta muito interessante, que nós temos essa cópia, inclusive foi publicado num livro que tem da Disa Sá, o livro chamado Ensino de Jornalismo no Ceará. O professor Carlos Daus fez uma carta muito séria para o reitor, dizendo o seguinte: naquelas condições que nós estávamos, não dava para funcionar, e ele também já estava avisando que iria sair da coordenação do curso. Isso foi o pingo d'água para que a gente tivesse um reforço, que a imprensa também deu ajuda naquele momento, e esse reforço do Carlos Daus foi muito importante, porque o Fernando Leite, logo em seguida, resolveu dizer que o prédio era nosso, e na outra semana já estava lá um engenheiro para fazer as reformas e etc, etc. Então essa é uma história que nós temos de iniciar o curso de jornalismo, que naquele tempo era jornalismo, e a história da questão política, que nós vamos naturalmente, nessa conversa que estamos tendo, nós vamos desenvolver para um melhor conhecimento dos nossos estudantes de hoje e para os estudantes que vão entrar para a faculdade daqui a tantos anos, que a gente não sabe quantos. Então, é muito importante essa data ser comemorada, porque o curso de jornalismo, que hoje é comunicação, apesar de todo o seu sofrimento, apesar de todas as impossibilidades que nós víamos em nossas frentes, nós talvez, se fizéssemos uma análise naquele momento, a gente poderia até dizer que nós não iríamos ver a comemoração desses 45 anos. No entanto, nós verificamos que o curso de comunicação hoje, que é comunicação, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque dentro das redações de televisão, de jornais, de revistas e de todos os veículos de comunicação do Ceará e do Brasil, nós temos uma grande parte de participação neste trabalho. E esse trabalho, naturalmente, foi um trabalho alicerçado por nós, os estudantes, pelos professores, por todos os reitores que deram ajuda para que a gente, de fato, saísse daquele caminho que não era muito interessante. E, naturalmente, numa festividade como esta que nós vamos fazer agora neste mês, que é o mês dos 45 anos, nós temos que lembrar todas aquelas pessoas que deram a sua contribuição. Não vamos nominar para que não possamos cair no erro de esquecer alguém, mas todas as pessoas que passaram pelo curso, que trabalharam pelo curso, todas as pessoas a partir dos seus funcionários, dos seus professores, dos seus estudantes, e todos aqueles, afinal, que fizeram o curso de comunicação e estão fazendo ainda hoje. Melhorou, Godô? Ficou ótimo. Obrigado por lembrar dos funcionários.